E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós aprenderemos sobre o sistema cardiovascular, que é o sistema responsável pelo transporte de nutrientes e de oxigênio pelo nosso corpo. Vamos lá? Sistema cardiovascular. Os nutrientes dos alimentos digeridos e o oxigênio que entra no organismo por meio da inspiração precisam ser distribuídos para todas as partes do corpo. Essa distribuição é feita pelo sistema cardiovascular, que é formado pelo coração, pelo sangue e pelos vasos sanguíneos. O coração está localizado no meio do peito, alinhado um pouco para a esquerda. Esse órgão tem um tamanho aproximado da nossa mão fechada e é um músculo forte e resistente. Internamente, o coração é dividido em 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são as cavidades que recebem o sangue e os ventrículos são as cavidades que bombeiam o sangue para fora do corpo. Nessa imagem nós conseguimos ver os vasos sanguíneos, representados em azul e em vermelho, e o nosso coração. Além disso, vocês conseguem observar outras linhas mais finas que também são vasos sanguíneos. Aqui nós temos o coração inteiro e em corte, para que vocês consigam ver a parte de dentro. Assim é possível observar o átrio direito em azul, o ventrículo direito também em azul. E em vermelho nós temos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. É importante vocês observarem que o átrio direito tem comunicação apenas com o ventrículo direito, assim como o átrio esquerdo tem comunicação somente com o ventrículo esquerdo. O coração bombeia o sangue por todo o organismo, por meio dos vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias e os capilares. As artérias levam o sangue que sai do coração. Elas costumam ser representadas na cor vermelha. Já as veias conduzem o sangue que chega ao coração, e a cor azul é usada para representá-las. E os capilares são vasos muito delicados e finos que chegam até as células do nosso corpo. Lá, eles deixam os nutrientes e o oxigênio e recolhem o gás carbônico e outras substâncias resultantes das atividades celulares, como hormônios ou substâncias tóxicas ao organismo. Vamos observar então os vasos sanguíneos do nosso corpo. O primeiro deles são as artérias. As artérias, como vocês podem observar nessa imagem, possuem uma parede mais grossa. Por que elas têm essa parede mais grossa? As artérias são os vasos sanguíneos que conduzem o sangue do nosso coração para o resto do corpo. Então, quando o coração bombeia o sangue, ele desce com uma força muito grande, uma pressão muito grande. Então, essa artéria precisa ter uma parede reforçada justamente para aguentar essa pressão e não se romper. Por isso, elas têm uma estrutura mais grossa, mais reforçada, para conseguir suportar a pressão que o sangue sai do coração e transportá-lo com segurança
para todo o nosso corpo. Já as veias, elas têm uma parede um pouco mais estreita, como vocês podem observar na imagem do meio. Ela é mais estreita porque não tem tanta necessidade de ser tão resistente assim quanto as artérias, já que as veias são os vasos sanguíneos que o sangue volta para o coração. Então, quando ele faz esse caminho de volta, ele vem com uma velocidade, uma pressão um pouco menor. Então, não corre tanto risco assim das veias não suportarem essa pressão. Por isso, elas são um pouco mais estreitas que as artérias. Já os capilares, eles são bem fininhos. Por quê? Quando o sangue chega até os capilares, significa que eles já estão com uma velocidade e uma pressão bem reduzida. Até porque esse sangue vai apenas entrar nas células, levando os nutrientes e o oxigênio necessários e retirarão o gás carbônico e demais substâncias, como nós estudamos agora há pouco, que são hormônios e outras substâncias tóxicas. Os capilares, então, eles servem para fazer a troca dos nutrientes bons para a célula e pegar os nutrientes ruins, além dos hormônios que irá ser distribuído para o restante do corpo. Uma curiosidade, pessoal, é que a união entre artérias, veias e capilares no nosso corpo totalizam 160 mil quilômetros. Isso seria suficiente para dar 4 voltas inteiras ao redor do nosso planeta. Pensa bem, é muita coisa dentro da gente. 4 voltas no planeta? Só de artérias, veias e capilares? Realmente, dentro da gente existe um verdadeiro tobosangue. Olha só! Agora vamos entender o caminho do sangue no nosso corpo, dentro desse tobosangue gigante que são as nossas veias, artérias e capilares. Vamos lá. O coração nunca para, vocês já sabem, né? Ele impulsiona o sangue, fazendo com que ele circule pelos vasos sanguíneos. A parte do sangue que é pobre em oxigênio se movimenta do coração para os pulmões, onde é oxigenada. Esse trajeto é chamado de pequena circulação. É a circulação entre o sangue do coração para o pulmão, para os pulmões. Já a outra parte do sangue vem dos pulmões com muito oxigênio e é impulsionado pelo coração para todo o corpo, voltando posteriormente para o coração. Esse outro percurso do sangue recebe o nome de grande circulação. Vamos observar a imagem a seguir para entender um pouco melhor sobre essa pequena circulação e sobre a grande circulação. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos uma imagem que explica a pequena e a grande circulação. A pequena circulação é representada por esse retângulo menor, que está ali na parte de cima. O sangue rico em gás carbônico, que é o CO2 representado em azul, chega pelas veias do coração até o pulmão. Observem esse tracejado em azul, no retângulo pequeno. Chegando no pulmão, acontecem as trocas gasosas, onde o gás carbônico vai ser eliminado e o gás carbônico vai ser substituído. Então, agora esse sangue está rico em gás oxigênio
que é o O2, representado em vermelho, que passa nas artérias do pulmão até o nosso coração. Então, esse caminho do sangue rico em gás carbônico, indo pelas veias do coração até o pulmão, de lá sendo substituído pelo oxigênio e retornando pelas artérias em vermelho até o coração novamente, nós chamamos de pequena circulação. Esse gás oxigênio chegando ao coração, junto com o sangue conduzido pelas artérias, será bombeado pelo coração. Daí vai acontecer a grande circulação, que é o retângulo maior, o que está aí na parte de baixo da imagem. O coração vai bombear esse sangue rico em oxigênio, que é o que está representado pelo O2 em vermelho, e vai transportar por todo o corpo. Observe o tracejado vermelho. Sai do coração com oxigênio e transporta para todo o corpo. Nas células, quando o sangue chegar pelos capilares e entrar nas células, esse oxigênio ficará nas células para poder produzir a energia junto com a glicose e vai retirar dessas células o gás carbônico, representado em azul pelo CO2, e vai voltar pelas veias, nesse caminho tracejado em azul, de volta ao coração. Esse processo vai corresponder à grande circulação. Deu para entender? A pequena circulação é a troca de sangue rico em oxigênio e rico em gás carbônico entre coração e pulmão. E a grande circulação é esse mesmo transporte de sangue e oxigênio, porém do coração para todo o corpo e de todo o corpo de volta ao coração. Para movimentar o sangue, o coração realiza dois movimentos principais. Quando ele se contrai, o sangue que estava dentro dele sai. E quando ele relaxa, ele recebe sangue. Esses dois movimentos ocorrem o tempo todo e de forma alternada. Ora o sangue entra, ora o sangue sai. Isso o tempo todo, sem parar. Então vamos lá. Esses movimentos que o coração faz, nós chamamos de frequência cardíaca. Acompanhe aí no quadrinho Você Sabia? Na página 27. Chamamos de frequência cardíaca o número de batimentos do coração por minuto. Esse número é variável de pessoa para pessoa e de acordo com a atividade realizada. A velocidade dos batimentos cardíacos é controlada pelo sistema nervoso e é muito influenciada pelas emoções. Por isso, antes de uma prova, por exemplo, existe a possibilidade de o coração ficar acelerado. O coração se acelera de acordo com as nossas emoções. Agora vamos observar esse outro quadrinho aí do lado. Em alguns locais de nosso corpo, é possível perceber a frequência com que o coração bate, chamada de pulsação. A Lara até estava olhando essa página na sala um tempo atrás. Lembra, Lara? Agora é o momento da gente estudar sobre isso. Um desses locais para sentir a pulsação é o nosso punho. Se vocês colocarem os dois dedos, igual na imagem, em cima do punho de vocês conseguirão perceber essa pulsação.
E vocês podem, inclusive, fazer um teste e contar quantas vezes o coração de vocês bate a cada minuto. Olha só, pessoal, que legal! Essa imagem representa esses movimentos de contração e relaxamento do coração. Na contração, o coração diminui de tamanho e, nesse momento, ele libera o sangue para todo o corpo. Já no relaxamento, o coração volta ao tamanho normal, que é o momento em que ele recebe o sangue de volta dentro dele, o sangue rico em gás carbônico para ser eliminado. Daí ele vai mandar pela pequena circulação esse sangue com gás carbônico para os pulmões, onde vai acontecer as trocas gasosas lá nos alvéolos pulmonares, lembram? E de lá o sangue voltará rico em oxigênio para chegar novamente ao coração, na pequena circulação, para ser bombeado e, através da grande circulação, espalhar oxigênio por todas as nossas células. Vamos entender então a composição do nosso sangue. Além de transportar nutrientes, gases e resíduos, o sangue ajuda a manter a temperatura corporal constante e atua na defesa do organismo contra agentes causadores de doenças. Só uma observação: a temperatura corporal constante do nosso corpo é em torno dos 36 graus até 37 graus. Acima de 37, nós já nos encontramos em um estado de febre. Então, essa nossa temperatura média, que é por volta dos 36 graus ou 37 graus, quem controla é o sangue. A maior parte do sangue é formada por um líquido incolor, conhecido como plasma. Esse líquido contém água, proteínas e sais minerais. Além do plasma, o sangue apresenta uma porção celular composta de glóbulos vermelhos, que também são chamados de hemácias, que tem a função de transportar o gás oxigênio capturado nos alvéolos pulmonares para a célula de todo o nosso corpo. Além disso, o sangue também é formado pelos glóbulos brancos, também conhecidos como leucócitos, que realizam a defesa do nosso organismo contra micro-organismos causadores de doenças. E um terceiro elemento do sangue são as plaquetas, que são fragmentos de células que atuam na coagulação do sangue, evitando as hemorragias. Vamos entender um pouco sobre a coagulação. A coagulação, ela é fundamental no controle dos sangramentos, auxiliando no fechamento do machucado. Depois que o ferimento para de sangrar, forma-se a casquinha, que faz parte do processo de cicatrização da pele. Então, com essa coagulação, o nosso sangue para de ficar jorrando toda a vida de algum machucado ou algum corte que acontece na nossa pele. Essa coagulação faz parar de sangrar e começa a cicatrizar o machucado. As vacinas ajudam o organismo a se defender da ação de micro-organismos causadores de doenças. Elas são produzidas com vírus, bactérias ou outros agentes causadores de doenças que estejam fracos
ou mortos. Então, nós produzimos as vacinas a partir de vírus, bactérias ou outros agentes causadores de doenças que estão fracos ou mortos. Por que a gente faz isso? No momento em que as pessoas são vacinadas, esses micro-organismos que estão fracos ou mortos entram no nosso corpo, mas só que eles não têm força suficiente para desenvolver aquela doença. Então, o nosso corpo reconhece esses invasores, que se estivessem fortes, causariam doenças na gente. Mas aí eles estão fracos, então o nosso corpo percebe que ali tem um organismo intruso. Daí os nossos glóbulos brancos, que são os leucócitos, começam a produzir anticorpos contra eles. Os anticorpos são a defesa do nosso organismo. São proteínas que reconhecem os invasores e ajudam o corpo a destruí-los ou neutralizá-los, a fim de que eles não provoquem a doença na gente. Assim, quando o vírus ou a bactéria aparecer novamente no nosso corpo, nós já teremos essa defesa contra eles, que são os anticorpos que foram produzidos por intermédio da vacinação. Por isso, é muito importante estar sempre com as vacinas em dia, para que o nosso corpo possa desenvolver a defesa contra determinadas doenças. Aqui nós temos alguns cuidados com o sistema cardiovascular. As doenças relacionadas ao sistema cardiovascular se desenvolvem no corpo humano devido a alguns fatores, como características hereditárias, que são aquelas que nós herdamos dos nossos pais, e também hábitos de alimentação, estresse e o costume de fumar. Olha só, uma das dicas importantes para a gente cuidar do nosso organismo é cuidar primeiramente da nossa alimentação, porque manter uma dieta equilibrada é essencial para a saúde do coração. Por isso, nós devemos dar preferência a alimentos mais saudáveis, como os alimentos in natura, evitando os alimentos industrializados. Lembrem-se das nossas aulas sobre alimentação. Além disso, uma outra forma de fortalecer o sistema cardiovascular é por meio da prática de atividades físicas. Elas reduzem o peso e a gordura corporal, aliviando o esforço do coração para impulsionar o sangue. Com a atividade física, nós fortalecemos o nosso corpo inteiro, inclusive o nosso coração. Então, dessa forma, ele vai fazer um esforço menor para bombear esse sangue o tempo todo para o nosso corpo. Ele vai estar mais fortalecido. Além disso, exercitar-se e movimentar o corpo de forma adequada melhora o fluxo do sangue pelos vasos sanguíneos, mantendo-os saudáveis. As atividades físicas também aumentam o fluxo de sangue pelo organismo. Com isso, mais oxigenado, com mais nutrientes e água, nós teremos uma nutrição melhor no nosso corpo. Se o sangue circular melhor, os nutrientes também vão circular melhor, até porque é o sangue que faz esse transporte dos nutrientes, da água e do oxigênio, não é verdade? Agora, vamos começar a realizar as atividades referente ao sistema cardiovascular. Essas atividades começam na página 30 da apostila.
Pegue a sua apostila e vamos fazer essa atividade. Recorte as figuras da tira lateral e, com base nas informações do quadro, colhe-as nos espaços correspondentes. Vamos lá, primeiro quadrinho. Impulsiona o sangue para todo o corpo. Quem tem essa função? O coração. Muito bem. Próximo quadrinho. Por meio desses vasos, ocorrem as trocas gasosas com as células do corpo. Lembra que eu expliquei agora há pouco quem é o vaso sanguíneo responsável por deixar o oxigênio dentro das células e retirar o gás carbônico dessas células para levar para o coração, que vai levar para o pulmão, para ser eliminado na natureza? São os capilares. Quadrinho número 3. Por meio delas, o ar entra e sai do nosso corpo. Como que o ar entra e sai do nosso corpo? Através de quais órgãos? Do nariz e da boca, não é verdade? Mas temos que dar preferência por respirar pelo nariz por causa da filtragem. Lembram das funções dos nossos pelinhos do nariz? Eles filtram o ar que nós respiramos. Então, quem é responsável pela entrada e saída de ar do nosso corpo são as nossas vias aéreas, o nariz e a boca. Quadrinho número 4. Conduz o sangue que sai do coração. O sangue vai ser bombeado pelo coração e vai ser transportado por todo o nosso corpo por meio das artérias, aqueles vasos sanguíneos que são mais grossos e resistentes. Próximo quadrinho. Aumentam e diminuem de tamanho, fazendo com que o ar entre e saia deles. Onde que o ar entra e sai, pessoal? São em quais órgãos? São nos nossos pulmões. Os pulmões aumentam de tamanho quando o diafragma se contrai e diminuem de tamanho quando o diafragma relaxa. Muito bem. Último quadrinho. Conduz o sangue que entra no coração, ou seja, aquele sangue que retorna para o coração. Se as artérias fazem o caminho de ida, quem vai fazer o caminho de volta? São as veias. Muito bem. As veias trazem de volta o sangue para dentro do coração. Vamos parar o vídeo para que vocês façam essa tarefa. Vamos lá. Agora o exercício número 2, nas páginas 30 e 31. O coração fica entre os dois pulmões, como você pode observar na imagem a seguir. O coração tá ali, ó, pertinho dos dois pulmões, quase dentro deles, olha só. Por que essa proximidade entre os órgãos é importante para o funcionamento do organismo? Por que é importante que os pulmões e o coração estejam próximos dentro do nosso corpo? Eu vou explicar para vocês, para que vocês possam responder, ok? Olha só, lembrem-se daquele caminho da pequena e da grande circulação. A pequena circulação acontece justamente entre o coração e os pulmões, onde vai acontecer a troca do
do sangue rico em gás carbônico pelo sangue rico em oxigênio. Então, como esse bombeamento do sangue acontece o tempo todo, nosso sangue está em circulação o tempo todo, é muito importante que esses dois órgãos estejam perto para facilitar esse caminho, essa troca entre o sangue com gás carbônico e o sangue com oxigênio. Se eles ficarem afastados dentro do nosso corpo, esse trajeto vai ser muito maior. Então, o nosso corpo vai ficar assim um pouco menos oxigenado. Entendem? Quando o coração e o pulmão ficam pertinho, do jeito que é dentro da gente, essa pequena circulação vai ser favorecida. Ela vai durar um tempo menor para acontecer. Então, por isso é muito importante essa distribuição do coração e do pulmão. Essa proximidade favorece a pequena circulação, fazendo com que ela aconteça mais rápido e dessa forma o nosso corpo se mantém oxigenado de uma forma mais eficiente. Entenderam? Então é o momento de vocês pausarem o vídeo e responder a essa questão número 2, letra A. Pausa aí, depois volta para cá. Agora, como exercícios de fixação, vocês farão a letra B do número 2 e o exercício número 4. Na letra B, está propondo que vocês imaginem como seria o funcionamento do organismo se o coração e os pulmões ficassem distantes um do outro. Então, vocês irão desenhar como você acha que seria a disposição desses órgãos no corpo humano e como seria o funcionamento deles nessa condição. Tentem pensar um outro lugar que vocês poderiam colocar o coração ou então os pulmões. Façam um desenho com essa ideia de vocês. E expliquem, pode escrever aí do lado mesmo do desenho, se isso seria bom ou ruim, se seria funcional ou se teria algum tipo de prejuízo, como por exemplo, a demora entre as trocas gasosas no sangue entre o coração e o pulmão, ok? Já no número 4, vocês irão marcar X nas frases que estão corretas em relação aos sistemas do corpo humano que nós já estudamos até aqui. Tudo que nós já estudamos desde o começo do capítulo 1 até agora, no capítulo 2, vocês irão marcar X naquilo que for verdade, ok? Então é isso, pessoal. Nós chegamos ao final da nossa aula sobre o sistema cardiovascular. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Mas eu espero que vocês tenham aprendido muitas coisas na aula de hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.